Olha, eu vou falar com a Thaís Travensoli. Olha, é preocupante demais o que a Thaís tem aqui para me falar. Thaís, notícia triste ainda mais, né? Ainda mais para nós, pais de crianças. E o que a Thaís está trazendo é uma criança de 6 anos que morreu aqui em Curitiba, vítima de uma doença rara que é causada pela mesma bactéria que provoca a escarlatina. Thaís, quais medidas a prefeitura tem tomado? Quais as orientações para a população? Vamos lá, Forlan. A informação é muito importante para quem está assistindo o Balanço Geral, pais, responsáveis, que ao se depararem com essa notícia ficam bastante preocupados. Por isso que a gente vai esclarecer agora. Essa criança de 6 anos de idade é uma menina que infelizmente morreu aqui em Curitiba. Ela teve um quadro de saúde muito grave causado por uma bactéria. Eu converso agora ao vivo com a doutora Marion Burger, ela que é médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro, como foi o quadro, né? Em que ponto chegou o quadro dessa menina de 6 anos? Boa tarde. Boa tarde. É uma situação muito triste, muito rara também. Essa infecção por uma bactéria, ela pode evoluir para quadros fulminantes dessa forma em situações raríssimas. É um raio que cai na cabeça, é um atropelamento, é como um acidente mesmo. Nada foi feito de errado, nem pela família, nem pela assistência médica, todos foram corretos. E, infelizmente, a evolução dela é que foi muito ruim. É quando combina uma bactéria com uma pessoa que pode dar uma conjunção de uma situação fatal dessas. Mas as infecções por Streptococcus pyogenes ou Streptococcus do grupo A são muito frequentes. Normalmente, essa bactéria está na nossa pele ou até na garganta, ela não causa nada. Ou, se ela causar, vai causar uma infecção mais simples, como uma amidalite, uma infecção de pele, que podem ser tratadas facilmente com antibióticos comuns. Em raríssimas situações acontece a doença invasiva, que pode fazer uma infecção ou no músculo muito séria, ou então fazer, como o dela, um choque tóxico pela toxina que essa bactéria produziu. A partir desse caso da menininha de 6 anos, o que a secretaria passou a fazer depois da confirmação dessa morte? Exato. Nessas situações raras, a gente investiga não só, primeiro, se é realmente essa bactéria, e depois os contatos próximos, isso é, as pessoas que vivem com ela em casa, os contatos domiciliares, e também os coleguinhas, no caso dessa criança de 6 anos, os coleguinhas da escola, para investigar se eles estão portando essa bactéria e se portarem, como a gente suspeita que essa bactéria possa ser do mal, então a gente tenta eliminar essa bactéria fazendo então o tratamento dessas pessoas. Mas não há essa indicação nos casos simples da doença, então nas amidalites, infecções de pele, piodermite, impetigo, não há indicação de investigar nem laboratorialmente a pessoa que está infectada, o diagnóstico é clínico, e também não há indicação nem de investigar os contatos íntimos e de ficar preocupado em relação a isso. São situações bem de exceção. Então, as pessoas em casa, por favor, fiquem tranquilas, mas alertas. Então, nessa época do ano, na primavera, a gente tem várias doenças infecciosas que surgem nessa época da primavera. Então, se a criança ou a pessoa tiver um febrão, né, de mais de 38 graus Celsius, associado a dor de garganta importante ou uma infecção de pele que esteja com pus e febre, precisam procurar um atendimento médico, quando é feito o diagnóstico clinicamente, não precisa exame, e é feito o antibiótico que é indicado nessa situação. Nessas circunstâncias, a pessoa que está com a infecção deve ficar 24 horas sem frequentar a escola, sem ir para nenhum lugar de aglomerações, e depois de 24 horas do início do antibiótico já não está mais transmitindo nada, né? Então, o alerta é, se tiver com uma doença, procure assistência médica para o tratamento adequado dessa doença. A prevenção para todas essas infecções é a mesma prevenção que a gente tem para a Covid, para a gripe, para as infecções virais, respiratórias, sincicial, vírus, bactérias também, outras que podem acontecer, como os da meningite e outras bactérias. Então, a prevenção é higienização das mãos, ou álcool gel, ou lavar as mãos sempre antes de colocar a mão na boca, antes de comer, depois de usar o banheiro, antes e depois de cuidar de uma pessoa doente, né? Sempre tem que higienizar as mãos, porque é pelas mãos que normalmente a gente transporta as gotículas respiratórias que estão infectantes. Evitar, claro, compartilhar talheres, copos e todo esse material e arejar bem os ambientes.
Tá certo, Marion, muito obrigada. Furlan, você me perguntou no começo, né, quando me chamava, em relação à prevenção. Prevenção, cuidados básicos que a gente já conhece e que foi reforçado também na época da pandemia, mas infelizmente, né, é um caso triste, um caso grave, e a vítima é uma menininha de 6 anos de idade aqui em Curitiba. Claro que ao saber dessa notícia, é comum que as pessoas fiquem preocupadas e, claro, a gente vem então até a secretaria para esclarecer. Não é o momento de ficar desesperado, preocupado, mas seguir aqueles cuidados básicos que a gente já conhece. Furlan. Ainda mais na escolinha, né? Que a criançadinha pega o lanche um do outro, brinca, tosse em cima um do outro, passa a mãozinha na boca. É complicado. Então, para nós pais, vale a orientação para as criancinhas maiores. Agora, os menores, é difícil. É o hábito da garotadinha ali em convívio com outras crianças. Muito obrigado, viu, Thaís Travensoli? Agradeço aí também. Foi brilhante aí a doutora Marion Burger por todos esses esclarecimentos para a nossa população. Obrigado mais uma vez.